Vamos falar sobre todos os spoilers de Duna 2021, filme de Villeneuve, todos os spoilers, é isso, Siqueira. Assim, a gente já adentrou em muitos temas já no vídeo sem spoilers, no vídeo sem spoilers a gente deu uma ideia de se o filme vale a pena assistir, quais foram os temas do filme, se falhou ou não, etc. Então tá um pouco mais geral, se você ainda não viu o filme, assiste lá o vídeo sem spoilers. Nesse aqui a gente vai adentrar um pouquinho mais na trama, não focando tanto exatamente nas coisas técnicas do filme, mas mais um pouco na história, não é isso, Siqueira? Isso, e aquela coisa, Duna você tem que abordar de diversos ângulos. Vamos tentar aqui de uma maneira mais geral, certo? A gente vê que a Casa Atreides, ela recebe Arrakis, a Duna, que é justamente o local onde a especiaria é tirada, extraída, tratada, porque essa especiaria é necessária para quê? Para a viagem interestelar. É a forma como as naves conseguem alcançar a viagem interestelar. Então, obviamente, se trata do recurso mais valioso que existe no universo. E a gente tem esse imperador que tá notando que a Casa Atreides está começando a ficar cada vez mais importante, cada vez mais forte em relação às outras casas. Então o imperador começa a ficar preocupado que essa influência da Casa Atreides acabe tirando ele do poder. Então ele arquiteta um plano. Ele tira a Casa Harkonnen, que está dominando a Arrakis há mais de 80 anos, por um lado, e coloca a Casa Atreides para dominar agora, para ser o seu fazer sua regência lá naquele planeta. Extremamente importante. O que parece, estamos dando um presente para a Casa Atreides, estamos dando a oportunidade para a Casa Atreides se fortalecer ainda mais. Mas na verdade ele fez esse plano com os Harkonnen para depois exterminar a Casa Atreides. Então você tem esse jogo político, isso no plano geral. Você tem o plano religioso, no qual está sendo preparado um Messias. E quando eu digo preparado, o próprio filme coloca. Eles estão cruzando determinadas casas justamente para conseguir alcançar esse Messias. E existem vários prospectos para isso. O filme não deixa isso muito claro, não. Eu acho que o filme não deixa claro que eles... o plano das Bene Gesserit, eu acho que ele é mencionado naquele momento em que a Jéssica vai, né, se despedir da Reverenda Madre, e aí ela fala, a Reverenda Madre fala, ele pode ser, o Paul pode ser de fato esse escolhido, esse Messias, mas existem várias outras possibilidades aí. Nesse momento ela dá um geral de que, olha, existe a possibilidade de o Paul ser um Messias, e é isso, mas ela não explica muito bem essa questão que eu acho que eu tinha do pano de fundo de eles estarem preparando esse ser humano que, na verdade, é um ser humano capaz de ver através do tempo e espaço, e ele vai guiar, né, a humanidade a um futuro melhor nesse sentido. Eu acho que essa parte da religião, como tu menciona, eu nem classifico como religião, porque eu nem senti que isso foi abordado de forma satisfatória. Quando a gente entra em Arrakis, né, a gente logo vê, quando os Atreides chegam em Arrakis, na verdade, e o Paul vai saindo da nave, vai indo em direção ao castelo lá, a população está ao redor, a população de Arrakis está ao redor e chamando ele, né, de Lisão Al-Gaib, que é tipo pra ser essa pessoa que vai libertá-los lá, que vai guiá-los. E isso foi uma superstição colocada na população de Arrakis pelas Bene Gesserit há muito tempo. Tipo, isso é mencionado por cima, assim, isso foi uma superstição colocada que eles estão esperando por esse Messias. E aí você vai começando a entender que o Paul pode ser essa pessoa, né? Não só com a população, mas com, por exemplo, a doutora Liet Kynes, né? Ela também observa, porque ele vestiu o traje estilador perfeitamente. Foi a única pessoa que conseguiu, né, vestir o traje estilador perfeitamente. Aí ela fala, tipo, meio assim, ele vai chegar sabendo os costumes já, tipo, e fala assim, como mencionando para o nada. Mencionando, não é nem pra ele que ela vai mencionar, mas, ele vai saber dos costumes, não sei o quê. Então, os personagens vão indicando, o próprio Stilgar também, né, o líder dos Fremen, ele indica isso também. Então, o filme vai preparando, na minha concepção, vai preparando a trama para que o Paul seja essa pessoa linkada a essa parte religiosa que a gente só realmente entende que é religião, na minha opinião, na cena da cabana. Que aí a gente que tem aquela visão importante. E aí eu acho que a trama deixa bem claro que isso é uma religião, gente. Essa foi a minha percepção. Pra mim, o filme conseguiu transmitir isso muito bem. É uma forma de dominação, é uma forma de imperialismo. Você implantar a sua própria religião no meio daquele povo para você conseguir guiar esse povo para onde você quer. É uma crítica bem clara à questão do imperialismo, colonialismo, etc. Para mim funciona. Foi colocado de maneira bem, uma maneira não tão
não tão óbvia, não tão mas óbvia, né? não tão óbvia, não tão clara, não tão na cara da pessoa, mas que é suficiente pra dizer, olha, a mensagem é essa. Então, pra mim, É porque isso eu foi bem achei colocado. que a exploração, em termos de exploração do planeta mesmo, foi a mais óbvia, assim. Eu achei que, de fato, quando eles colocaram a questão dos Harkonnen, quando ele explora a Terra, em vez de, né, ajudar a Arrakis a encontrar, a melhorar a Arrakis, né, os Harkonnen só destroem o planeta, né, em prol de obter a especiaria, o que é realmente uma crítica muito clara aí. Quando, em relação à religião, eu achei que ficou um pouquinho faltando, justamente, eu acho que, inclusive, fica até uma crítica, uma dupla crítica, Siqueira, dessa percepção do Salvador, né? Porque quando a gente tem essa discussão sobre religião e colonização através da religião, tem justamente essa questão de, na verdade você tem que aceitar esse Salvador porque ele vai libertar e ele vai levar a verdadeira reino dos céus, etc. Então acaba sendo uma dupla crítica que na verdade vai da interpretação do público, eu diria. Se você acredita que o Paul é o escolhido ou se você acha que entra aí nessa categoria de colonialismo religioso. Não, e pra isso foi importante também a escalação do elenco. Você colocar a Zendaya, que é uma atriz afro-americana. Se você colocar o Javier Bardem, que é um ator espanhol, se bem que nesse caso... nesse caso ele é o colonizador. Ele funciona mais colonizador, mas que no ponto de vista norte-americano, você vê um latino, você vê, é um povo sobre a qual a gente exerce influência, não que nos influencia. Então, como uma obra norte-americana, não dá pra colocar nesse ponto de vista. Mas eu acho que colocar essa, entre muitas aspas aqui, um elenco de minorias pra fazer os framing, coloca essa mensagem. E colocar o Paul, novamente, o Timothée Chalamet pode ser francês, mas aqui ele tá falando inglês, a língua nativa dele é inglês. Então, você colocar essa tropa do Salvador branco, funciona muito bem. Você colocar as duas pressões que o Paul sofre, porque de um lado ele tá sendo guiado pelo pai, não de maneira muito forte, mas guiado pra esse ponto, pra ser o próximo líder da Casa Atreides. E por outro lado ele tá sendo guiado pela mãe pra ser basicamente o salvador de um povo, o escolhido, sabe? É uma pressão gigantesca em algum momento, e eu gosto como o Timothée Chalamet coloca isso, em determinado momento o Paul quebra. Sim, é porque, assim, existem, obviamente, vários críticos já assistiram ao filme, e existe uma crítica que eu acho válida aqui em relação aos Fremen, né, que é a questão justamente da representatividade em relação aos Fremen, que acabam sendo falha, porque personagens que seriam africanos, seriam tipo com a região africana, se a gente colocar dessa forma, África Ocidental também. Então, quando a gente coloca os Fremen como esses personagens, os Fremen principais, né, o Javier Bardem e a Zendaya, e deixa de lado esses personagens que de fato seriam a representatividade da história em si. Eu li críticas específicas que criticaram um pouco dessa representatividade, porque mesmo quando eles estão tentando colocar os Fremen como essa parte dessa população, ainda fica parecendo que não, a gente vai pegar aqui como própria escolha do Javier Bardem, que eu achei que o Javier Bardem aqui não foi bem utilizado. Eu achei que, na verdade, ele foi a única pessoa, inclusive. Eu achei que ele foi o único ator que não coube ali, que ele ficou meio de fora, e de fato, trazer o Javier Bardem acaba sendo, tipo, como a gente falou, ele é espanhol, por que vocês não pegaram, então, um ator, né, que de fato representasse essa região que eles estão tentando emular com a Arrakis, com os Fremen especificamente, então, é uma crítica que até vale mesmo aqui. Um ator mexicano, talvez, um ator da América Latina. Se eles não queriam trazer... De povos que de fato foram colonizados, explorados, etc. Seria melhor se viesse do Oriente Médio, ou sei lá, do Egito, dessa região, porque, cara, não é como se não tivesse atores dessa região pra você trazer pro filme, né? Se a gente pensar bem, toda essa exploração que ocorre em Arrakis, inclusive do ponto de vista religioso, etc., foi basicamente o que aconteceu com o que a Europa fez com a África, o que foi feito também com a América Latina inteira, certo? Dessa exploração de pegar esse povo e sugar tudo, ou então substituir a religião local pela sua própria religião. Esse tipo de coisa, infelizmente, é algo que é típico dessas sociedades que colonizam ou que exploram outras sociedades. Pra mim, essa crítica que existe também no livro do Frank Herbert foi colocada de maneira bem clara, certo? Eu gosto de que boa parte do elenco é colocado de maneira latina, colocado de maneira... são afrodescendentes, ou então são latinos, ok, mas
o Javier Bardem, ele tem essa força nele que acaba sendo um pouco colocada de lado. Primeiro, a participação do personagem dele aqui nessa primeira parte é mínima. Ele tem basicamente 3 cenas só. Teriam 1000 atores do Oriente Médio, então latino-americanos, que tem na sua origem essa mesma coisa que o personagem sofreu, que o personagem do Javier Bardem sofreu, e poderiam trazer uma carga maior pro personagem. Não estou dizendo que o Javier Bardem não interpretou o personagem bem. Ele tem a imponência que o personagem exige. E se a gente colocar até mesmo para os dias de hoje, com toda o imperialismo americano, toda a influência que os Estados Unidos têm culturalmente em relação a outros povos, a mensagem não se perde totalmente, mas a mensagem teria sido colocada de maneira mais forte com um ator de ascendência desses lugares que realmente sofreram essa questão do colonialismo de maneira mais forte. Eu acho que a mensagem teria sido colocada de maneira mais forte. Javier Bardem fez o trabalho dele de maneira excelente. Foi até pouco aproveitado. O personagem foi pouco aproveitado. Teve 3 cenas no máximo. Mas se eles queriam realmente colocar essa questão da mensagem, se o Denis Villeneuve queria colocar realmente essa questão do subtexto, teriam atores que poderiam ter feito esse personagem de maneira mais forte. Por conta da sua ascendência. Eu acho que outro ponto que eu queria trazer aqui em relação à trama, que eu acho que ficou um pouquinho esquisito, é a questão da Lady Jessica, né? O quanto ela, desde o início do filme, não só quando acontece, né, o ataque aos atores, mas desde o início do filme, ela tá tem essas cenas dela, tipo, com muito medo, ela tremendo e mostrando esse lado um pouco mais frágil. E eu achei um pouco estranho porque, na percepção que eu tenho da história, ela vai se tornando assim, vai ficando assim, quando ela de fato percebe que o Paul é essa pessoa, ele é o escolhido e ele vai ele com as visões que ele vai tendo, principalmente quando ele tem o primeiro contato com o Melange, né? Principalmente quando ele tem isso, ele começa a ter visões realmente em relação ao futuro e tal, e consegue interpretar isso, ela vai ficando com medo, até pela forma com que o Paul age com ela, que o Paul começa a ser um pouco mais firme com ela, um pouco mais bruto com ela. E eu achei que a personagem, ela desde o início, ela já foi demonstrando um pouquinho de medo. Eu acho que eles quiseram mostrar isso por conta da própria mensagem, né? Da fala do medo e lá tudo mais. E eu acho que fez sentido nesse caso, mas eu acho que falhou quando eles chegaram na parte justamente do deserto e quando o Paul deveria ter sido um pouco mais firme com ela, ele não foi. Aí ela acaba parecendo... Ai, eu tô com medo. Eu tô com medo de tudo, eu tô com medo de absolutamente tudo. Faz sentido quando acontece o ataque? Beleza, faz. Mas eu acho que a Lady Jessica no livro, ela é um pouco mais controlada. Até porque ela internamente, ela demonstra, né? Que, cara, eu tenho treinamento aqui em mim. Eu tenho que me controlar aqui porque tá tudo certo, tá tudo certo. Então eu acho que pela falta, né, da possibilidade de trazer esses pensamentos, eles acabaram escolhendo por colocar esse medo de forma externa ao invés de colocar isso de um pouco mais internamente. Assim, não criticando a Rebecca Ferguson, porque eu acho que ela foi muito bem escalada nesse papel. Mas a personagem eu achei um pouquinho estranha nesse sentido. A Lady Jessica, ela tem 2 lealdades. Isso é algo diferente. Ela tem a lealdade do amor que ela cultivou em relação ao Leto, em relação ao próprio Paul. E ela tem toda a crença que foi cultivada por ela pela religião por onde ela cresceu. Então, ela tá sendo puxada nesses 2 modos. Ela tem essas 2 lealdades. E ela fica presa sem saber o que fazer, sem saber pra que lado ir, sem saber exatamente como conciliar isso. Então o grande conflito dela, pra mim, é um dos melhores do filme. Esse conflito dela em relação pra onde ir, sabe? Cria realmente esse medo nela. E a crença dela é verdadeira. Você vê nos momentos, por exemplo, quando a gente tem a questão do helicóptero, ela repetindo, eu não devo ter medo, o medo é o assassino da mente. Ela crê realmente naquilo, aquela é a religião dela, aquilo é a crença dela. Ela realmente se vê dentro, essa é a crença dela. E você vê realmente que ela tem um amor pelo Leto, ela tem um amor pelo Paul. E vou falar no Leto, eu achei o Oscar Isaac muito mal aproveitado aqui pelo próprio filme. Não é que o ator tivesse de mau gosto nem nada, mas o filme aproveitou ele não aproveitou de maneira satisfatória. Você vê algumas cenas dele com o Paul, você vê que ele se trata realmente de um pai amoroso que quer que o filho siga assim o caminho dele, mas não vai exatamente forçá-lo, assim. Ele quer guiar o filho, não forçar ele dentro desse caminho. No momento em que ele vai fazer a tentativa dele, o sacrifício dele para tentar derrubar o barão, você não sente a morte do personagem. E nisso eu achei uma falha do filme. Porque a gente tá falando do cara que era do personagem que era o pai do nosso protagonista.
Isso vem da história. Eu acho que isso vem totalmente do livro, porque é do mesmo jeito no livro, no sentido de... O Leto, ele não é muito presente na história. Não, ele tá lá pra ser... Em outras versões, ele aparece bem menos que o Oscar Isaac, ele tá lá pra ser justamente esse guia, como você falou, do personagem do Paul. E é essa, a função dele é basicamente essa. Nesse sentido, eu acho que o filme fez exatamente o que o livro é. De trazer o Leto como essa pessoa que vai dizer pro Paul... do ponto narrativo, a cena do sacrifício dele foi bem fraca? Eu diria que faz sentido com quase todo o resto do filme, em que momentos de... mortes ou de situações caóticas, situações inesperadas, o filme não consegue o impacto que ele quer. O único impacto que eu senti foi justamente da morte do Duncan, porque ele, pra mim, a única relação que eu senti, cara, existe essa relação de verdade aqui, eu consigo confiar, foi a relação do Duncan com o Paul. Justamente porque o Jason Momoa, esse papel é perfeito pro Jason Momoa, que traz justamente essa agressividade dele, essa habilidade no combate dele, com esse um ser humano, tipo, fofinho e que ele é carismático, ele é carismático, ele é maior do que a vida. Totalmente. E aí, ele abraçando o Paul e protegendo ele, e toda essa relação deles, foi a única que eu comprei do filme. E quando chega o momento de que, cara, primeiro, ele encontra o Paul e a Jessica no deserto e, cara, fica tipo, meu Duque, meu Deus, sinto muito, etc. E depois leva eles pra aquele refúgio e morre por eles, morre defendendo o Paul, foi o único momento que, de fato, eu senti algum impacto emocional. A morte do Leto, eu não senti nada, porque, assim, na verdade, eu sabia que ia acontecer, no livro eu não senti nada, aqui também não senti nada, eu achei meio que, ok, faz sentido. A Kynes também, ela morre, assim, achei um momento até bacana dela morrendo porque foi, né, esfaqueada e depois sendo engolida pelo verme. Até a própria doutora Kynes, a dualidade dela não ficou muito bem colocada no filme. A gente não entendia pra onde a lealdade dela ia, e era algo tão fluido, e acontecer de uma maneira tão blasé que a gente não sabe pra quem ela... Até ela dizer de maneira bem clara a quem ela serve, essa dualidade dela ficou muito... O que eu achei também que fez sentido com a própria história, porque a Kynes, no livro é o Kynes, né? A Kynes é assim da mesma forma no livro, no sentido de... Você não sabe qual é a dela. E ao mesmo tempo, quando eles vão entrando, né, nesse território dos Fremen, e ela vai mostrando a questão ecológica da coisa, como ela tá desenvolvendo um jeito, né, de fazer com que plantas consigam sobreviver, etc. A gente vai entendendo que ela está do lado, justamente, né, do planeta, e agora, né, do Shai Hulud lá, que é o deus pra ela, né. Então, eu acho que, assim, fez sentido com o personagem, mas é meio um momento que você fica, ok, morreu, que pena. O próprio personagem do Josh Brolin, né, o Gurney Halleck, ele não teve muita participação, aí nessa parte eu acho que ele falharam um pouquinho, porque é pra ser o próprio Gurney e o Duncan são pra ser os braços, né, do Duque Leto, e o Gurney ficou um pouquinho de lado nesse sentido, até quando ele some, né, a gente sabe que, assim, tem a parte 2 e tal, mas ele some e você vê que fica, foi-se embora, nunca mais a gente vai ver esse homem. Então, eles não conseguiram equilibrar bem os personagens, eu diria que todos os atores, menos o Javier Bardem pra mim, né, todos os atores estão muito bem nos seus papéis. Eu tenho que falar sobre o time de Chalamet, porque, assim, eu sei que a galera, o próprio Rogério, inclusive, fala bastante dele nesse sentido, mas o Paul é um personagem perfeito pra ele, porque o Paul tem que transmitir certas emoções de forma muito sutil. Então o Paul tem que transmitir uma inocência e depois ele tem que transmitir que sabe o que tá acontecendo e tá no controle. A cena do Gonjabá pra mim foi muito boa por conta disso, e eu já imaginava que realmente o Chalamet ia mostrar todo o potencial dele ali, porque ele chega com um senso de importância ali, que como assim, o que você tá fazendo? Você mandou a mamãe embora, que ele chega com essa marra. E aí ele vai, tipo, curiosidade, vai tentando, ok, vou fazer isso aqui, depois ele fica com dor, depois ele tem que se controlar, depois ele demonstra que não, tá tudo bem agora. Então, são mudanças que facilmente um ator poderia querer exagerar na atuação. E eu acho que o Chalamet, ele é perfeito pra esse papel em que você tem que demonstrar a situação de forma sutil. Eu só fiquei um pouquinho decepcionada com essa falta de... Não falta, mas essa
dificuldade de mostrar quem o Paul realmente é, justamente porque a gente não tem acesso aos pensamentos dele, e eles tentaram bastante, até as próprias visões eu achei que ficaram muito boas, mas eu achei que faltou um pouco de ligação entre essas visões e a história em si. Acabam sendo, tipo, como se fossem slideshows aparecendo e você fica... Na verdade, ok. quase trailer da parte 2, as visões que ele tem. Exato, olha, exato. na parte 2 a gente vai ter isso, olha, a gente vai ter isso, a gente vai ter isso. Acabou não desenvolvendo muito bem. A visão que ele teve da batalha, por exemplo, do que pode, numa eventual segunda parte, seriam as batalhas mais climáticas possíveis. Ok, beleza, mas qual o objetivo aqui o objetivo dessa visão? É fazer com que ele tema, com que essas batalhas ocorram, prevenir ele do que vai acontecer. Qual o objetivo aqui, além Ou fazer com que ele realmente faça isso, né? Eu achei que pelo fato de, nesse momento, como a gente não tinha sido... O filme não tinha apresentado isso até então. Nesse momento é quando ele fala, né? Uma guerra santa em meu nome, uma guerra santa em meu nome. Eu achei que faltou essa exploração do que é essa guerra santa. Obviamente, eles não iam usar palavras de rádio, né? Porque aí ia ficar demais. Mas eu quis dizer, assim, a questão de... Cara, ele quer evitar isso ou ele vai pra isso? Ele vai ser o libertador? Porque quando começa a visão, parece que o quê? Ele agora está do lado dos Fremen, está libertando os Fremen dos opressores. A interpretação é essa. E daí depois, não é nem mostrado pra ele, já é ele falando, uma guerra santa em meu nome, isso é terrível, não sei o quê. Então, fica uma dúvida em relação a quem é o Paul. E eu acho que essa foi, pra mim, né? Na minha interpretação, essa foi a falha principal do filme, porque acaba falhando com a questão da ligação que o público tem que ter com a sua história, né? Se o Paul é o protagonista... Dá até pra relativizar isso, Luiz, porque o próprio Paul não sabe o que ele quer. Ele não sabe quem ele é ainda. Ele tá tentando descobrir, eu acho que é o objetivo primário dele aqui, especialmente na segunda metade do filme, é sobreviver. É escapar do que tá acontecendo. O objetivo dele ali, desde que ocorre o ataque, é tentar sobreviver. Ele primeiro tem essa curiosidade, ele tenta se descobrir, etc. Mas do momento que ocorre o ataque e ele e a mãe estão soltos no meio do deserto, o objetivo é sobreviver. Mas de todo modo, as motivações dele, além da sobrevivência, ficam completamente obscuras. Porque o próprio personagem parece que não sabe ainda o que ele quer. Outras versões do Paul que a gente viu, tanto no filme dos anos 80 com o Kyle MacLachlan, por exemplo, eram um pouco mais decididas, mas também porque o filme, a história foi comprimida em um filme só, então eles tinham que correr um pouco mais. Aqui, beleza, você quer colocar um Paul um pouco mais hesitante? Ok. Mas, como eu falei lá no vídeo sem spoilers, existe ainda esse risco de você deixar todo esse ponto extremamente vazio, apostando numa segunda parte que você não sabe ainda se vai ter ou não. E esse vazio é sentido de forma muito, muito forte aqui. Eu senti bastante. Depois que acontece o ataque, né? Que tem realmente esse ataque, esse extermínio, né? Da Casa Atreides, é o highlight do filme em termos de ação, né? Em termos de um pouco mais de impacto nesse sentido. Mas... depois disso, eu fui sentindo um vazio do filme por conta dessa temática que a gente falou, né? De justamente a gente não saber qual é o objetivo final aqui. Eu acho que, de fato, isso acaba sendo um ponto de dúvida, porque a partir desse momento você não sabe se, por exemplo, a Jéssica quer que eles saiam do planeta, né? Querem que... não, tem que achar um resgate aqui pra tirar o Paul daqui, a gente voltar pra Caladan, etc. Então a gente fica pensando, então eles têm que sair? Eles estão fugindo no deserto porque eles têm que ir embora? Aí quando o Paul decide que não, eu vou ficar aqui e tal. Aí tem aquela luta no deserto, a luta entre ele e o Fremen, que apesar de eu saber, né, eu sei que isso acontece, acaba sendo, tipo, muito... Cara, do nada eles vão começar a lutar e no deserto, sendo que é pra eles precisam poupar água, não sei o que. Os próprios personagens estranham isso, os próprios personagens estranham essa própria luta. Mas ela tô dizendo dentro do filme, certo? Ela é forçada pra criar uma espécie de clímax. Ela é forçada, ela é justamente forçada, é esse o grande ponto, porque não existe, isso acontece no livro, mas existe, assim, É exatamente a mesma coisa, mas de forma, obviamente, mais explorada. Claro, é um filme, não tem como a gente explorar tanto assim. Mas eu digo que acaba sendo uma cena feita pra que o Paul vai matar esse homem, ele tem que matar esse homem pra ele matar, né? Kill the boy, como o Game of Thrones. Kill the boy and let the man live. Que é tipo, não, ele tem que matar esse Paul Atreides pra ele se tornar essa pessoa agora que vai fazer parte dos Fremen. Então é forçado nesse sentido pra meio que obrigar um personagem a ir pra frente, mas você fica, cara, não precisa disso aí não, sabe? Até mesmo do ponto de vista narrativo, Luiz, ela é forçada.
O filme precisa de um clímax, o filme precisa de uma cena de ação que mostre a evolução do Paul. Ele precisa de uma grande cena pra encerrar a história. Ou seja, ela fracassa desse ponto de vista de criar uma conclusão e ela acaba sendo, do ponto de vista narrativo, ela parece forçada. Sim. E assim, a gente pode concluir, já concluindo o vídeo, né? A gente já falou sobre... Acho que o que a gente falou são os pontos principais da trama, né? A gente tem essas mortes, como a gente falou, a morte do Leto, a morte do Duncan. E assim, eu tô muito feliz pelo Jason Momoa, porque ele tem falado, né, desde então, que o melhor papel de todos, não sei o quê. E eu, de fato, acho que esse papel demonstrou a força dele, tanto na atuação como realmente aquilo que a gente já conhece do Jason Momoa. E assim, o elenco tá muito bom, o visual tá muito bom. Como adaptação, acho que eles foram muito bem sucedidos em trazer a história, mas não necessariamente os temas de forma bem passadas para a tela, e a gente acaba realmente colocando toda a esperança na parte 2, o que, como a gente já falou diversas vezes, é uma falha. A minha esperança de fazer essa história ter algum sentido narrativo é na parte 2, para que se faça sentido conjunto. Eu diria que se não acontecer uma parte 2, foi esse maior desperdício de dinheiro. A parte 2 pode inclusive ajudar a parte 1 a ter um pouco mais de força. O que não é ideal, o que não é ideal, mas assim, espero que de fato aconteça. Eu acho que vai acontecer, porque seria muito absurdo não acontecer. A força do elenco envolvido, a força das pessoas envolvidas é muito grande pra se ignorar. Eu acho que eles vão conseguir. E se de fato essa parte 2 ela for bem sucedida em fechar esse arco narrativo, se agora a gente já teve a introdução, né? E a gente pode explorar os temas na parte 2, se de fato isso for o que vai acontecer, eu diria que eles vão ser bem sucedidos nisso. Mas como a gente tá analisando só a parte 1, né? Porque, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer na parte 2, a gente tem que dizer que de fato parece uma obra incompleta, e que acaba sendo muito chamativa, só que com menos coisa a de fato oferecer. Mas é isso. Tem algo a adicionar, Siqueira, antes de irmos embora? Não, só isso. Dá pra encerrar aqui. É isso, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeo que a gente faz aqui. Porque, Siqueira, a gente trabalha, né, Siqueira? Rapaz, exatamente. A gente trabalha aqui é muito. Trabalho. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, joga o like. Joga o like! E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.